Uhum. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Muito feliz de estar com vocês de novo. Eu já tinha estado aqui nas lives da QG para falar sobre organização política do movimento feminista, junto com a Natália, a nossa fêmea brava. E agora eu estou aqui de volta com a Ana para falar sobre feminismo, psicologia e saúde mental. Uhum. Contextualizando um pouquinho de quem eu sou, meu nome é Gabriele, meu Instagram é Gabi Polari e eu faço parte da QG Feminista, sou autora, estou aqui pelas mídias sociais e tenho um projeto social chamado Projeto Por Elas, para mulheres em situação de vulnerabilidade social, especificamente. E também atuo num coletivo de luta antimanicomial, que é o primeiro coletivo de luta antimanicomial daqui do Maranhão. Tô aqui com a camisa, que é muito bonita, vocês não vão poder ver, Linda! mas ela é linda, né? Chama É muito Coração da bonito. Loucura. Se vocês quiserem conhecer, é o nosso Instagram, vocês podem estar olhando. Então, hoje eu vim aqui conversar com a Ana, que vai se apresentar para vocês, responder as dúvidas de vocês naquele esquema de QG Responde e seguir um roteirinho que a gente preparou para tentar abordar esse tema que é tão importante e, infelizmente, pouco trabalhado. Uhum. Então, gente, eu sou a Ana. Meu Instagram é @bendicrec, tá ali no canto superior aqui da live. Tenho 19 anos, sou de Porto Alegre, tô na QG Feminista desde 2018, quando eu tinha 17 aninhos ainda. Estudo psicologia. Enfim, bom, vou dar uma breve introdução aqui rapidinho para deixar a Gabi falar. Que, na verdade, gente, então, a psicologia, ela é uma área do saber muito grande, muito vasta, muito diversa e todas essas vertentes muito íntegras. Então, a gente, óbvio, não vai conseguir colocar todos os pontos que existem sobre a conexão da psicologia com o feminismo, mas nós fizemos um roteiro que eu acho que vai dar para pegar os pontos principais e mais relevantes para o momento. Exatamente. Então, a gente começa falando o que é saúde mental, né? É importante conceituar, porque vocês vieram parar aqui nessa live sobre saúde mental, mas saúde mental, como a Ana falou, é um campo muito polissêmico, tem múltiplos significados. Então, eu trago uma definição da Organização Mundial da Saúde que diz: saúde mental é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. E a partir daí, eu trago uma reflexão para vocês. Se a OMS considera que saúde mental é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, como é possível que mulheres tenham saúde mental? Porque, afinal, nós somos socializadas para odiarmos os nossos corpos, ou seja, não temos uma boa relação com o nosso físico, na maioria esmagadora das vezes. Somos socializadas para nos pressionarmos psicologicamente com a culpa, com a necessidade de cuidar mais dos outros do que de nós mesmas. E somos colocadas à margem na sociedade o tempo inteiro por conta da opressão feminina que existe dentro da lógica patriarcal. Então, daí surge esse tema de falar de saúde mental e mulheres. E também por algo que eu e a Ana dividimos, nós duas somos estudantes de psicologia e somando experiências nós conseguimos perceber que o saber da psicologia, embora seja muito estudado por mulheres, somos a maioria na classe, na profissão, é como se a mulher já houvesse sido superada. Você vê diversos grupos de estudo sobre diversas minorias, mas você não vê pautas específicas sobre as mulheres. E aí a gente tem um problema muito grande, que a gente tem mulheres adoecidas cada vez mais, a gente vê mulheres cada vez mais deprimidas, mulheres com depressão pós-parto, mulheres ansiosas, mulheres com síndromes de burnout e outros transtornos que eu poderia ficar aqui repetindo pelo resto da noite. Mas a gente vê um fazer tanto clínico quanto social, porque como a Ana já falou, a psicologia se desmembra em diversas áreas e diversas abordagens, é, descontextualizado da realidade das mulheres e que vai trazer um problema para a gente. Porque como que a gente vai tratar as mulheres levando em consideração só o viés patologizante e tirando o viés cultural que é tão forte em todas nós e que com certeza faz com que a gente adoeça, faz com que a gente tenha uma propensão para o adoecimento. Então, a gente não resolve o quadro de alguém quando a gente tira
esse quadro do contexto. Não adianta a gente querer falar de saúde mental da mulher e querer resolver uma situação específica se a gente não for adentrar todo o campo de socialização e de estruturação que está ao redor dela. O problema vai continuar ali. Não só na mulher individualmente, naquela mulher em específico que possa estar, por exemplo, em um campo clínico, em uma terapia clínica individual, mas ela vai levar um problema que muitas vezes é compartilhado por várias outras mulheres. Então, quando você tira do contexto e considera só o viés patológico, você não está considerando a socialização feminina. E quando você não considera a socialização feminina, de repente você pode dar um remédio que vai diminuir um sintoma fisiológico, mas você não vai resolver o problema e cortá-lo pela raiz. Ele vai continuar voltando a acontecer na vida daquela mulher enquanto indivíduo e na vida de outras mulheres enquanto coletivo. Perfeito, perfeito. Bom, é isso. A gente está nessa estrutura patriarcal e muitas vezes não é tratado como adoecimento feminino. Tá, envolto nessa socialização, porque esse é o interesse do patriarcado, pegar todas as áreas de pesquisa e literalmente cortar qualquer coisa que a gente possa usar para revolucionar e emancipar mulheres. Então, eu também gostaria de tratar um pouco aqui por que historicamente a psicologia é um campo profissional composto por mulheres. A gente também tem que ver que isso está permeado pela socialização, porque a psicologia está muito associada, né? Enfim, seu escopo prático mesmo é você compreender, sabe, a integridade do outro ser e auxiliar ele no próprio entendimento. Enfim, mulheres, elas são socializadas para isso desde cedo, para a gente se responsabilizar pelo sentimento dos outros e por colocar os outros acima de nós mesmas. Isso é um modo de desintegração que a gente vai estudar daqui a pouco quando falarmos sobre socialização feminina. Bom, pode falar. Pode falar, O que você acha? Não, daí a gente ia falar um pouco agora sobre a lógica manicomial. O que tu acha, Gabi? Perfeito. A gente está agora entrando no Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é marcado no dia 18 de maio. E se você caiu aqui nessa live e não estuda ou não é profissional do âmbito da saúde mental, talvez você sequer conheça o movimento. Então é importante a gente fazer um contexto, porque a lógica manicomial tem muito a ver com uma sociedade eurocêntrica, eugenista, patriarcal e racista. Então, para tentar fazer um contexto para vocês entenderem brevemente, porque a história da loucura já remonta há muito tempo, mas o louco passou a ter um lugar social de controle a partir do Renascimento. E eu acho isso muito curioso, porque na escola a gente estuda que o Renascimento foi um momento maravilhoso. Um momento da razão, que se produziu muita coisa, mas aí a gente tem que se perguntar quem produziu e foi maravilhoso para quem? A história, como a gente já falou em outras lives, tem sido contada por homens. Então, nós fomos deshistoricizadas, né? É um termo que as feministas costumam usar. E a lógica manicomial, ela trata um pouco disso, porque a partir do Renascimento, o homem, e eu vou usar o termo o homem, porque com tudo que aconteceu na França, a gente sabe que ali se tratavam dos direitos do homem branco, burguês, privilegiado, ele era visto como um ser dotado de razão. E se a gente estava falando que o ser humano tem que ser um ser dotado de razão, o louco é o quê, então? Ele perde, inclusive, o seu viés humanizante. E a partir daí aconteceu na França um grande projeto de higienização social, que foi a Grande Internação em 1656, com o Hospital Geral. Antes disso, os hospitais eram usados como estabelecimentos de caridade, em que inclusive alguns loucos ficavam, mas não tinha esse forte controle estatal. A partir desse momento, e como não poderia deixar de ser, os hospitais foram controlados por burgueses, por militares e por religiosos. E aí, os seres que eram considerados desviantes, que eram ameaças para aquela lógica organizadinha da sociedade francesa, eurocêntrica e burguesa, eles eram colocados dentro daquele hospital como forma de controle social. E aí eu queria ressaltar
quem eram essas mulheres desviantes, porque sim, nós mulheres estávamos enquadradas dentro das desviantes. Eram as mulheres que os pais não gostariam mais que estivessem dentro das famílias, que perdiam a virgindade antes do casamento, que estavam em situação de prostituição, que de certa forma ameaçavam a ordem de algum jeito, que não cumpriam o papel que era esperado pelas mulheres. E aí eu mostro para vocês o viés patriarcal que era muito presente na lógica na lógica manicomial, perdão. E também teve o viés racista. Muitos negros e negras que estavam em situação de rua e que eram considerados problemáticos também eram alojados lá dentro. E assim ficavam à mercê da sorte, muitas vezes sendo colocados em cadeiras de choque, em eletroconvulsoterapia, e isso vocês podem ver melhor em Holocausto Brasileiro, que é um livro da Daniela Arbex, que vai falar do maior manicômio que o Brasil já teve, o manicômio de Barbacena, o Hospital Colonial. Vocês também podem encontrar a história da Zefinha, que é a mulher que ficou mais tempo em um manicômio aqui no Brasil, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a psiquiatria nasceu para cumprir um papel de controle social. Ela surgiu nesse contexto da grande internação. Então, ela surgiu já muito problemática, porque ela surgiu para controlar sujeitos e, como naquela época do Renascimento o positivismo estava em vigência, a ciência era muito marcada por uma visão individualista, que é a lógica liberal. Então, os psiquiatras, eles enxergavam não seres humanos, não sujeitos, mas pedaços, órgãos separados. Você não era o sujeito dotado de história, dotado de subjetividade. E isso tem a ver com o que eu e a Ana falamos. Essa lógica manicomial parece ter acabado, mas ela é perpetuada até hoje. Porque se não fosse, hoje a gente seria entendidas enquanto sujeitos, e isso é muito importante para nós mulheres, mas nós continuamos sendo vistas como pedaços de órgãos. Eu já vi alguns comentários de pessoas falando que ficam um pouco resistentes em procurar psicologia, e eu compreendo, assim como eu compreendo mais ainda a resistência em procurar psiquiatria, porque às vezes, para alguns profissionais, parece que a gente é uma doencinha ambulante, que eles vão cuidar só da doença e desconsiderar todo o contexto, toda a nossa história, toda a nossa infância, tudo que a gente passou para chegar até aqui e possivelmente desenvolver um transtorno psicológico. Sim, então, eu achei interessante que tu falou sobre o papel das mulheres no quesito da psiquiatria, tipo que, bom, elas eram colocadas assim como marginalizadas, né? Porque, como você mesma disse, porque não conseguiam cumprir o papel de reprodução, não queriam perder a virgindade mais cedo, isso tudo está relacionado com a monogamia. É muito interessante isso, porque a monogamia, gente, é um sistema que, pô, foi, foi criado justamente para manter mulheres como seres tipo, reprodutores mesmo, é a única função. E é bem interessante que, então, se usou mesmo a ciência, né, outra área, para continuar perpetuando esse papel do patriarcado. E também achei interessante o que você falou sobre a psiquiatria, o positivismo, porque, óbvio, no caso, a psicologia foi fundada com esse como é que eu posso dizer, com esse contexto, né? Tipo, primeiro teve Wundt lá, mas eu acho que é muito importante falar do behaviorismo, que, né, priorizava só a ciência experimental, etc. Então, era basicamente isso que estava rodando naquela época da histeria. Logo depois veio a psicanálise, e agora eu vou falar um pouco sobre a histeria, mas nesse contexto em que emergiu essa pandemia de histeria, assim, tava muito essa ciência que focava em marginalizar mulheres, que focava em, enfim, vou fazer o contexto porque senão vai enrolar muito. Então, gente, a histeria, na verdade, ela veio com os gregos, porque ístero, na verdade, vem de útero, ok? Era mais um útero desviante que navegava e causava sintomas estranhos, comportamentos estranhos em mulheres. Mas depois veio Charcot, que tentou utilizar da hipnose para tentar curar a histeria. E inicialmente ele achava que tinha fontes orgânicas, sabe? Fontes no corpo, principalmente no útero, para
para essa expressão de sintomas. Depois, depois ele começou a acreditar que não tinha sintomas fixos, não tinha fonte fixa e nem tinha cura, que na verdade só podia se reduzir os sintomas. Que Freud, no caso, trabalhou isso depois, mas o interessante de saber agora é que nesse contexto em que existiam manicômios, essa repressão constante das mulheres, na verdade, eram mulheres que, como a Gabi disse, não perderam a virgindade cedo, eram mulheres pobres, eram mulheres estrangeiras, eram mulheres que não se adaptavam, e realmente, muitas vezes, quando elas eram cooptadas, assim, pelos manicômios, elas eram tão abusadas diariamente que realmente elas desenvolviam sintomas, sabe? Depressão, ansiedade, diversos complexos, sabe? Então, assim, a ciência mesmo naquela época abusou de mulheres justamente para comprovar essa própria ideia de que mulheres estavam se tornando loucas. Então, vocês veem como é que é a coisa. Enfim, para Freud, ele procurou bastante sobre a histeria. Para ele, daí, no caso, tinha essa causa inconsciente, que era uma expressão. Inicialmente, ele falou que era uma expressão de um abuso real que estava acontecendo, que aconteceu quando ela era criança, quando ele fez a teoria da sexualidade. Depois ele renegou, e aí ficou mais uma. Não, desculpa, teoria da sedução. Aí depois ele renegou bom, passou para essa expressão do inconsciente e da realidade psíquica em que como a mulher entendia os eventos que aconteceram com ela. Enfim, esse foi o contexto da histeria que eu acho que é importante de citar nesse momento. Ana, e a Bruna, inclusive, mandou pra gente que não só as mulheres prostituídas eram vistas como loucas, mas também como criminosas. Ela fez um adendo de que um dos pais da criminologia considerava mulheres em situação de prostituição como criminosas natas. E eu gostei dela ter trazido isso à tona, porque a gente precisa falar da realidade dos manicômios judiciários. Os manicômios judiciários, eles utilizam de duas lógicas. A lógica de patologizar pessoas e enquadrá-las no quesito de loucura e a lógica que os presídios cumprem até hoje de aprisioná-las, né? E quando se trata do manicômio judiciário, muitas vezes o que a gente diz que não existe no Brasil, que é a prisão perpétua, acaba existindo. Porque a partir do fazer biológico, eles vão dizer que aquela pessoa não tem condição de voltar para a sociedade e vão continuar mantendo ela ali. Só que a verdade é que, na maioria das vezes, o que se faz no manicômio judiciário não é tratar, é simplesmente prender e fazer o que você bem comentou. Essas pessoas muitas vezes não eram loucas antes e se tornam pessoas adoecidas e começam a apresentar sintomas por conta do abandono e por conta da repressão que sofrem dentro desses espaços. Então, para quem não sabe, os manicômios judiciários ainda existem no Brasil e por isso a luta antimanicomial é tão importante, apesar de muitas vezes eles usarem alguns outros termos para usar um eufemismo, os manicômios judiciários ainda existem e a gente tem um caso que eu já citei da Zefinha, que ela é uma mulher que foi presa pela primeira vez com eles dizendo que ela não era louca, ela só apresentava algum tipo de distúrbio, que ela era esquizofrênica, mas que tudo bem, ela tinha um comportamento ok, ela era solista, ela respondia perguntas e foram fazendo vários laudos. Foram 12 laudos em quase 40 anos aprisionada no manicômio judiciário e com o passar dos laudos você percebe que aí sim ela vai se tornando uma mulher cada vez mais adoecida. Aí os médicos vão colocando nos laudos que agora ela não responde mais as perguntas, agora ela é violenta. E aí a gente tem que se perguntar, por que não é mais solista? Por que não é mais violenta? Será que não é por causa justamente do tratamento que elas estão levando em consideração? Então, a gente precisava fazer esse contexto para vocês entenderem como surgiu o âmbito da saúde mental e como, infelizmente, ele ainda está permeado de positivismo. E eu queria falar de uma experiência pessoal, que foi quando eu tive uma aula no ano passado com uma professora de capoeira, que também é psicóloga, e ela tem um livro sobre psicologia decolonial africana, e ela entrou na sala e falou assim:
vai todo mundo levantar da cadeira agora e a gente vai descer e vocês vão ficar de cabeça para baixo. E a gente ficou assim. E ela falou, tá vendo? A faculdade de psicologia não tá legal. Vocês estão acostumados com um padrão eurocêntrico de ficar sentado, olhando para frente assim, com o livro aqui, lendo isso que vocês tomam como verdade absoluta e vocês não estão levando em consideração outras possibilidades de existir. E a psicologia é sobre isso, é sobre dar outras possibilidades de existência, que é algo que as mulheres muitas vezes não têm, por conta da nossa socialização, que é um tópico que é fundamental para a gente falar, se tratando de saúde mental. Uhum. Sobre socialização, então, já vou fazer o link com o que tu disse. Gente, não era necessário esse contexto de internar mulheres plenamente saudáveis, etc., para tornar elas pessoas adoecidas. Nós já somos socializadas e somos adoecidas desde que o patriarcado foi criado. Então é o seguinte, como isso afeta na nossa aparência? Nós somos mulheres que somos infantilizadas. Nós somos criadas para depilar, para botar maquiagem, para deixar o cabelo crescer, para fazer sobrancelha. Isso é só no quesito aparência, porque na verdade eles estão desfragmentando nós em nosso íntegro. E no quesito psicológico, gente, não é diferente. Como é que eu posso dizer? Quando a gente é desde criança submetida a toda uma lógica a toda uma lógica de cuidado, de responsabilidade, de maternidade, de heterossexualidade, submetidas à violência masculina constantemente, a gente nunca vai crescer saudável. A gente não tem um desenvolvimento cognitivo saudável. A gente vai acabar tendo essa mentalidade de vulnerável e instável, porque nós fomos socializadas para isso, justamente para não termos qualquer tipo de resistência. Então, é muito importante a gente saber que a nossa própria existência enquanto seres sociais está permeada por adoecimento, sabe? É muito importante falar isso, acho que é essencial. Eu costumo dizer que a feminilidade é por si só adoecida. Porque como que a gente pode dizer que é saudável um instrumento que a gente usa, como você falou, para se partir ao meio? A socialização feminina faz com que a gente não se permita aceitar tal como a gente é. A gente só serve para a sociedade patriarcal quanto a gente estiver toda modificada. E quando eu falo de modificação, eu não falo só das cirurgias e dos padrões estéticos, mas da modificação do nosso comportamento. A gente é motivada a agir num modelo quase que fordista, como se todas fossem iguais. E se você destoa, então você é desviante, então você não serve como era lá durante a grande internação. E eu queria ler um trecho desse livro aqui que chama Complexo de Cinderela, que vai até para uma das referências para quem quiser, que diz assim: tudo na maneira como fomos educadas continha a mensagem de que seríamos parte de alguma outra pessoa, que seríamos protegidas, sustentadas, alimentadas pela felicidade conjugal até o dia da nossa morte. E aí a gente traz uma parte da socialização que diz muito sobre o adoecimento psíquico de mulheres, que é o dispositivo romântico, o amor romântico. O amor tem adoecido as mulheres, não o amor, mas o amor romântico como ele nos é apresentado desde que nós somos crianças. A gente está na frente da televisão e descobre a historinha da Pequena Sereia, em que aquela sereia que tinha uma cauda maravilhosa e podia fazer várias coisas lá no mar, ela abdica da sua cauda e abdica do que ela mais gostava, a sua voz, para viver com o príncipe. Porque nas histórias dos contos de fadas, e infelizmente em muitas histórias de mulheres, porque é o que nós somos adestradas para acreditar que é verdade, o nosso fim último seria o homem. Seria ter um homem, seria ser aceita por um homem. Como a Simone de Beauvoir já falava lá atrás no Segundo Sexo, a mulher não tem uma definição própria. A gente é o outro do outro, a gente é o ser castrado, a gente é o contrário do homem, a gente é o que o homem diz que nós somos. Então nós somos socializadas para esperar que os homens
digam que tá tudo ok com a nossa aparência, com o nosso comportamento, com a nossa forma de se portar. Então, então a gente fala aí de mulheres que se submetem a situações adoecedoras porque elas acham que precisam cumprir esse objetivo da vida feminina, que é estar com um homem. Infelizmente, essa live é sobre feminismo, a gente queria poder falar só de mulheres, mas a vida das mulheres está atravessada pelo olhar dos homens e pela necessidade de estar com homens e pela heterossexualidade compulsória, né? Porque não são todas as mulheres que vão se afeiçoar ou ter atração por homens, mas é o que a sociedade espera que seja. É o que a gente é impulsionada pela mídia, pela família, pela escola e por todos os universos de socialização para aceitar. Então a gente acaba adoecendo dentro de relacionamentos em que a gente confunde a agressão com amor. A gente confunde a violência com amor. E um exemplo que eu achei, montando o nosso roteirinho, Ana, e que eu achei que foi muito legal de trazer, porque a gente fez uma série aqui na QG sobre mulheres encarceradas, é que é muito curioso. Quando uma mulher é presa, geralmente os seus parceiros a abandonam. Não vai ninguém visitar essa mulher. Em contrapartida, quando um homem é preso, não só vão mulheres visitá-lo, como às vezes o homem é solteiro e ele conhece mulheres que se dispõem a ir até a prisão para ficar com ele lá, para conhecê-lo lá, para dar início a uma relação com ele lá. Então, enquanto os homens abandonam as mulheres aceitam quaisquer situações inócuas para continuar com os homens, porque o que a gente é ensinado é que se o casamento acabou, a mulher fracassou. Às vezes, a gente ouve das nossas próprias amigas por conta de uma reprodução de um discurso que é preciso deixar isso claro. Não fomos nós mulheres que criamos. O machismo não é nosso. Não somos nós que somos machistas. A gente reproduz uma ferramenta e essa é a base do patriarcado. Nos fazer reproduzir isso. Então a gente ouve das nossas próprias amigas: esse homem, ele é um ogro, mas se você for uma boa mulher, se você conseguir, você vai dar um jeito de moldar. Então aí a gente tem relacionamentos em que as mulheres não são parceiras dos homens, elas são terapeutas. Eles chegam com um monte de problema para despejar em cima das mulheres e as mulheres acham que tem que cuidar por causa dessa naturalização do cuidado que não é natural. Nós, seres humanos, somos sim seres dotados do cuidado, somos mamíferos, né? O nosso bebezinho, ele não vem preparado para a vida, ele não vai sair do ninho voando, a gente Ele de fato depende do nosso cuidado, Isso, mas não significa que nós somos mais delicadas e não significa que nós temos que ser sobrecarregadas de tarefas domésticas de cuidado. Não significa. Tanto é que na minha disciplina de Psicologia do Desenvolvimento Infantil, a gente estudou a criação da maternidade, a criação da criança. Porque houve um tempo na Idade Média que nem existia esse sentimento do maternar, esse sentimento de criança. As crianças morriam tanto que elas eram enterradas e a partir do batismo foi que as crianças começaram a ter esse simbolismo todo. E aí, com a criação do patriarcado, essas questões de reprodução e de cuidado foram sendo sobrecarregadas e colocadas nas costas das mulheres. Então, é isso que a gente vê. A gente cresce assistindo a humilhada Cinderela aceitar caber naquele sapatinho e passar por tudo aquilo para encontrar o príncipe, que é o que a Colette Dowling vai chamar de complexo de Cinderela. A gente só consegue se ver completa dependendo do outro. Então, às vezes, quando a mulher está livre, quando ela não está com o homem, ela não sabe nem de fato. Desculpa, gente, meu celular estava aqui com um pouco de bateria fraca. Mas, enfim, dando continuidade, às vezes a gente não sabe nem o que fazer com a nossa liberdade, se a gente tivesse, porque a gente é condicionada e socializada para acreditar que a gente precisa desse outro e que a gente tem que estar cuidando de alguém o tempo todo, do parceiro, do filho, da mãe, do amigo, de todo mundo. Então, as mulheres, principalmente agora durante a pandemia, a gente está vendo isso. 85% das enfermeiras são mulheres. 70% das pessoas que estão na linha de frente do Covid-19 são mulheres. E existe um motivo para isso. Nós fomos socializadas para sermos as responsáveis pelo cuidado. Perfeito, maravilhoso.
É muito isso. A gente é socializada para ter o nosso cuidado. A gente não pode se preocupar com nós mesmas nunca. Isso é o que afeta a psicologia da mulher. Acho que é um dos fatores primordiais para entender o efeito do patriarcado na saúde mental da mulher. É esse cuidado. É esse cuidado aquém de nós. Nós nunca podemos nos priorizar. Nós precisamos sempre colocar o outro em primeiro lugar. E esse tipo de comportamento é o que adoece porque a nossa natureza não permite isso. Não permite como é que eu posso dizer, uma validação, uma autoestima íntegra quando se tem essa premissa de cuidado com o outro como base. Então, é essencial esse tipo de afirmação. Bom, acho que a gente vai ir para o tema de violência, né? Eu Acho queria que. só falar uma coisinha Ah, antes, vai nessa, vai nessa. que é sobre uma experiência que foi feita em um CAPES de São Paulo, que o que é... Desculpa, gente, é meu carregador falhando, mas vai dar tudo certo. Fizeram uma psicóloga, fez uma pesquisa nos CAPES de São Paulo, em que eles tomaram como conclusão que o que está acontecendo? As mulheres adoecidas estão sendo cuidadas por outras mulheres adoecidas, porque somos nós que estamos no campo de cuidado. E mesmo as mulheres que estão adoecidas, elas se sentem obrigadas a cuidar do outro. Então, quando a mulher adoece, ela adoece duplamente. Quando uma mulher está em situação de depressão, por exemplo, ela está muito mal porque ela não consegue fazer as coisas, mas ela fica pior ainda por saber que ela não está conseguindo fazer pelo outro. E eu sei que muitas de vocês vão se identificar com isso ou lembrar de alguém da vida de vocês que se identifica com isso. Como, por exemplo, quando a nossa mãe está doente, mas ela está mais preocupada que a louça não está sendo lavada e que o parceiro não está sendo bem cuidado e os filhos não estão sendo bem cuidados do que com o próprio bem-estar dela. Então, a nossa saúde está completamente atravessada por essa questão do cuidado e da maternidade compulsória, né? Porque a gente acha que precisa cuidar de todo mundo e com isso falta tempo para cuidar da gente. Às vezes a gente deixa de procurar um psicólogo porque acha que tem que dar conta de outras N coisas e coloca acima da nossa saúde qualquer coisa que não seja sobre nós mesmos. E aí a gente pode passar para esse tópico da violência, Ana? Uhum. Então, gente, bom, em relação à violência, tá? Um tema que é muito importante quando a gente vai tratar de saúde mental das mulheres. E o que eu e a Gabi nós pensamos em falar era em relação à influência da pornografia e o estupro, ok? Porque é um tema que precisa ser tratado. Eu acho que não tem muito tema sobre as diversas reações do estupro. Então, vou falar um pouco aqui. Gente, em relação à pornografia, a gente tem que entender que o homem que estupra, ele não é patológico, tá? Ele é uma pessoa criada com esse tipo de experiência. Enfim, vamos explicar um pouco. A pornografia, ela tá permeada, gente, primeiramente, por quê? Pelo tráfico, tá? Quando não é pornografia que é gravada, que é um estupro caseiro gravado e colocado em canais pornográficos na internet, é tráfico, é mulher indo pra pornografia assinando contrato para um prato de comida. É esse tipo de situação que a gente tá lidando, gente. Então, quando você vê a pornografia, não é não é consentido. Aquilo quase nunca é consentido. Na verdade, nunca, né? Enfim, são situações violentas. A maioria da pornografia são situações muito violentas porque a gente está numa cultura do estupro. A nossa cultura é do estupro. Então, o único modo dos vídeos nos canais assim de pornografia emergirem, né, terem sucesso, é se eles apresentarem uma grande quantidade de violência. Porque, assim, os meninos nascem e eles são ensinados que isso é um modo, que esse é um modo saudável de você se excitar. Então, eles começam desde cedo a assistir à violência e associar elas com a própria masturbação. Então, tem esse condicionamento clássico, sabe? Acho que é um termo da psicologia, no caso, já quando você associa o teu prazer sexual a essa cena de violência, então esse vira o seu modo de obter, sabe? O prazer. Então, homens são criados com essa lógica de estupro e de violência e eles reproduzem isso. E aí as crianças veem esse tipo de
de material e elas veem, pô, isso não está sendo proibido, né? Isso está ali, livre, em todo lugar. As pessoas gostam, as pessoas não proíbem. O BDSM, que é uma prática com uma premissa de dominação, de submissão, com uma premissa totalmente de estupro, sabe? Ela é vangloriada pela esquerda hoje em dia. Então, assim, quando a gente está colocando crianças nesse tipo de contexto de que sexualidade ela é saudável quando se tem essa relação de dominação, de submissão, de sangue, de dor, de grito, a gente está criando um estuprador. Então, assim, no caso, a gente no geral, enfim. Aí, gente, eu queria falar. Esse eu acho que é o psicológico que é importante saber do estuprador. Eu acho que é importante a gente saber sobre as reações adversas ao estupro. É o seguinte, existem muitas, porque cada pessoa é uma, e nós, quando passamos por uma situação, nós vamos reagir de forma diferente. Então, assim, vocês podem perceber, quando vocês pensam em reação ao estupro, o que que vocês pensam? Culpa. Vocês pensam pessoa recatada, pessoa não querendo estar em uma relação sexual, pessoa com autoestima baixa, porque esse é o único tipo de reação aceito, porque nos coloca como as submissas, nos coloca nesse lugar de submissão, esse tipo de reação. Mas muitas mulheres, e muitas, eu digo muitas mulheres reagem entrando em contato com a sexualidade ainda mais. Elas começam a aderir a essas práticas como o BDSM, elas começam enfim, a emergir suas próprias práticas sexuais. E isso, gente, o porquê que isso acontece, gente? Isso é normal, tá? Já vou dizer que isso é normal, porque eu sei que muita mulher aqui pode estar experienciando isso, tipo, ela não sente vontade ela gosta de contar, ela gosta de fazer muito sexo, ela gosta de, sabe, experienciar tudo. E, gente, isso é uma reação normal, porque muitas vezes, não sempre, mas muito dos casos, é que a mulher, ela na verdade está procurando reviver essa situação. Ela está procurando, pô, eu passei por essa situação, e eu não gostei. Então eu vou tentar me colocar nessa situação de novo, sabe, em uma situação parecida com o estupro, para tentar achar prazer nesse tipo de Ressignificar a circunstância. experiência, né, Ana? Ressignificar a experiência. É o que elas tentam fazer. Então, quando vocês veem uma mulher que está reagindo desse modo, vocês, por favor, não podem dizer, não, eu não acredito que isso aconteceu contigo, olha como tu está reagindo. Gente, isso é tão tóxico. Num nível. Mas, enfim, vamos lá. E é muito importante saber disso. Então, daí a gente já fala, o BDSM é uma prática que é muito aderida para essas mulheres justamente para rever a situação de violência. Então, como que uma prática dessas, em qualquer contexto, será saudável se ela em si, sabe, é utilizada para mulheres que foram abusadas ressignificarem uma experiência de estupro? É muito. Então, eu acho que a cultura do estupro ela está imersa nesse contexto. Então, acho que. Bom. Outra coisa que eu queria citar. Desculpa, Gabi, tô falando demais. Imagina, pode falar. Enfim, outra coisa que eu queria falar é sobre o sentimento de culpa. Gente, eu vou até falar algo que eu escrevi aqui que eu acho que vai sintetizar muito bem. Mulheres muitas vezes se sentem culpadas pelo estupro, por quê? Porque a cultura do estupro ensina que o estupro é um comportamento normal. Então, quando você passa por certa situação, no caso essa, que é normalizada, e você reage com aversão, isso é a culpa. Porque, na verdade, você deveria aceitar isso. Ou isso é a culpa porque você provocou, ou isso é culpa porque você deveria aceitar, enfim. É essa sensação de rejeição a um próprio sentimento que você elaborou como reação a esse evento. Então, eles nos fragmentam assim, o patriarcado nos fragmenta assim. Ele cria ele faz a gente se sentir culpada, ele faz a gente, tipo, se sentir culpada pelo que aconteceu conosco, porque esse é o modo da gente permanecer nesse papel de submissa, nesse papel de pessoa que reage e não age. Enfim, então, assim, muitas mulheres se sentem culpadas, pô, porque, nossa, por que que eu tô sentindo que isso não deveria ter acontecido? Por que que eu tô sentindo que ele devia morrer, sabe?
Gente, são reações normais e vocês não podem se sentir culpados por isso. Isso é socialização falando. Isso é socialização te mostrando que você tem que estar no teu papel de culpada porque você é, entendeu? Eles dizem isso, você é. Porque isso é um instinto do homem. Então, se você passou por isso, é porque esse é o teu lugar. Então, a culpa é isso, é nós reagindo a nós mesmas e a esse evento e, nossa, eu não devia estar sentindo isso. É essa a culpa. Então, eu acho muito importante a gente saber por que que a culpa é uma reação que está permeadíssima pela socialização. Enfim, pode continuar, Gabi. E essa culpa é justamente a culpa que nos adoece, né? E é a culpa que é desconsiderada no fazer clínico, no fazer social e na psicologia como um todo. Porque a gente vai falar das mulheres sem considerar todo esse contexto psicológico que nós já temos em comum, porque nos é introjetado por meio da socialização, né? E o que a Ana trouxe é muito pertinente, inclusive a feminista Gayle Dines, ela vai falar isso pra gente e deixa muito claro o quanto a pornografia molda as nossas relações e o quanto esse consumo é prejudicial para as crianças, porque aquilo que as crianças estão consumindo a partir da pré-adolescência, da adolescência, durante a puberdade, vai moldar o adulto que elas vão se tornar nas relações sexuais que elas vão ter. E elas vão se relacionar sexualmente acreditando que a violência sexual é um ato sexual e não uma violência, que faz parte, que se não tiver aquilo nem é sexo. Elas vão entender que elas podem responsabilizar sempre a vítima, e até foi um debate que as meninas trouxeram ontem na live sobre mídia, que muitas vezes a gente vê essa imagem, né, da mulher que diz que não, mas aí o homem acha que se a mulher está dizendo não é porque ela é difícil, então ele tenta outra vez, e tenta outra vez, e tenta outra vez, até a mulher ceder. Então a gente precisa falar, inclusive, do nosso consentimento, né, Ana? Porque e aí, o que é consentimento? É só quando a gente diz não que a gente não está consentindo? Não necessariamente. Às vezes a gente não tem a chance de dizer não. A gente tem relacionamentos tão adoecidos que as mulheres acham que elas precisam transar com seus maridos todos os dias, e a gente estava discutindo isso no grupo da QG, e elas acham que se elas não transarem com o marido delas, então elas vão ser traídas, e se elas forem traídas, a culpa é delas porque elas não transaram o tanto de vezes que era esperado. Então a gente tem o tempo inteiro esse ciclo vicioso de mulheres se culparem pelo que os homens estão fazendo. E como a Ana bem falou, essa é uma ferramenta que o patriarcado usa contra nós, porque aí a gente não consegue reagir. A gente acha o tempo todo que aquilo que eles nos colocaram, o lugar em que eles nos colocaram, é nossa culpa. Não, com certeza. Então, bom, queria puxar um pouco aqui para falar de uma. Tu quer falar das perguntas agora? Pode falar. A gente tá com um tempinho mais de 15 minutos, então bom a gente... A gente ainda tem mais 2 temas, acho que vamos responder as perguntas que apareceram até agora. Bom, em relação aqui que a Bruna mandou, sexualidade. Sobre o olhar da psicologia, psiquiatria, sobre a homossexualidade e lesbiandade. Tipo, basicamente isso. Então, eu acho que aí a gente também já volta um pouquinho para o início desse debate, no contexto em que a psicologia foi criada, que foi para, enfim, também foi usada para manter essas relações monogâmicas e heterossexuais e de papel de feminilidade da mulher, enfim, as que não eram patologizadas e colocadas no manicômio e extorquidas, basicamente, de suas faculdades mentais. Mas, assim, sobre a sexualidade, tem um grande histórico na psicologia, né? A cura gay, etc. Enfim, o que tu tem para falar sobre isso, Gabi? Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem ainda vigente muito a ideia da cura lésbica, né? Da cura gay. Existem, inclusive, pessoas que falam: você vai procurar um psicólogo para ver se sai disso. Tem gente que acha que vai poder procurar um psicólogo para sair disso. E não. Felizmente, eu acho que nas nossas práticas a gente já superou isso de certa forma. A gente tem um saber, né? Bastante mais amplo, bastante mais diverso,
para essas questões da sexualidade, mas o que eu acho verdadeiramente é que nós, mulheres principalmente, não estamos preparadas para entrar dentro de um consultório de psicologia e falar sobre sexo. E aí fala da nossa socialização. A gente não está preparada aí para um consultório de psicologia, especialmente se o psicólogo for um homem, falar da nossa sexualidade. E isso mostra o quanto a gente é punida por ser dotada de sexualidade. E é algo que precisa ser revertido. E eu acho que a psicologia pode surgir como um excelente parceiro nessa descoberta, para a mulher entender que a sexualidade dela não é um pecado e que pode ser manifestada de diferentes formas. E isso é importante, que é também o que a gente estava falando, e eu acho que você pode fazer uma excelente fala sobre isso, Ana, que é sobre as mulheres manifestarem sexualidade de formas diferentes. Então, às vezes, a gente se culpa por não estar fazendo determinada coisa em determinada frequência, ou a gente se culpa por estar fazendo demais, e a gente não consegue levar isso para a prática clínica, a gente não consegue falar isso entre as próprias mulheres, o que também diz muito sobre a nossa saúde. E a gente precisa falar mais sobre a nossa sexualidade. Inclusive, daí já dá um gancho para outra pergunta que era sobre quando mulheres lésbicas acabam por se relacionar com homens, como isso afeta elas. Então, gente, aí já vou, enfim, retomar a uma coisa que a gente já falou, que é a relação da culpa. Bom, tem dois tipos, né, em que mulheres lésbicas podem se relacionar com homens, que eu consigo pensar, que é, bom, enfim, com sentido, e, bom, estupro corretivo, que também é muito comum. Sobre o estupro corretivo, gente, bom, eu acho que eu já falei sobre, porque quando você sofre um estupro, você sendo hétero, você sendo lésbica, é uma violência, e, bom, esses tipos de então, eu acho que eu já falei sobre os tipos de reação que a gente acaba por ter, mas quando uma mulher ela acaba, como é que eu posso dizer, se relacionando, tipo, espontaneamente com o homem, é, é assim, muitas delas acabam desenvolvendo culpa. Enfim, como a gente disse antes. Culpa por quê? A gente até vai falar um pouco disso daqui a pouco, quando a gente falar de responsabilidade emocional, mas culpa por quê? Porque elas sentem, às vezes, que traíram a própria lesbiandade, que elas traíram o movimento lésbico. E nós temos que reconhecer, gente, que elas estão nessa situação como vítimas. Elas acabaram por serem coagidas pela heterossexualidade compulsória, que é característico da socialização, e depois foram coagidas para caracterizar a culpa. A culpa que é, no caso, pô, trair o movimento feminista, trair o movimento lésbico, não sou mais lésbica, o que está acontecendo? Você acaba por se responsabilizar por todos os eventos que estão circundando e que por algum motivo estão relacionados com você. Então, gente, é uma questão de você ter que. Você, quando é feminista e tem consciência, você, quando é feminista, feminista lésbica, enfim, quando você tem consciência do patriarcado e do que ele faz conosco e em relação à socialização, você se sente culpada quando você cede a certas características. E isso, ironicamente, é uma sequela da socialização, porque justamente você se sentir culpa por você não cumprir isso é esse caráter de responsabilidade que a gente tem que ter com tudo e com todos. Então, acho muito essencial falar isso, e acho que daí a gente já pode dar uma puxada para o tema saúde mental e feminismo. O que tu acha, Gabi? Perfeito. Esse é o nosso último tema do roteirinho, né? E Quase, quase. eu queria dizer logo, dando uma ponta para o que a Ana falou, que nós, enquanto feministas, não estamos imunes, tá? Não existe estudo, não existe prática, não existe tempo, enquanto feministas, que vá apagar toda a nossa história de socialização. Ela continua em nós. E quando a gente se vê se culpando, se achando menos feminista ou menos qualquer coisa por conta de um deslize, né? Nem é um deslize, é algo que a gente foi socializada para fazer. Então a gente está se julgando duplamente, né? E é algo que a gente não deveria fazer. E isso nos traz para uma questão:
ter saúde mental sendo feministas, porque enquanto feministas a gente recebe muitos relatos dolorosos. Muitos. Aqui na página, por exemplo, a gente recebe muita coisa, então é algo que a gente precisa falar para vocês sobre isso, sobre essa responsabilidade emocional, sobre essa sobrecarga psíquica dentro do próprio movimento feminista. Uhum. Gente, o que é considerado ultimamente responsabilidade emocional tem vários termos, inclusive quando eu fui conversar com a Gabi sobre isso na primeira vez, a gente até usou outros termos para se definir isso. Bom, é sobre você se responsabilizar pelo sentimento dos outros. Muitas vezes é confundido com empatia, tá? Se colocar no lugar do outro, etc. Gente, a gente tem que parar de cobrar isso das pessoas, principalmente das mulheres. Principalmente, enfim, das mulheres feministas. É muito cobrado isso, que você se responsabilize pelo que o outro está sentindo, pelo que o outro está percebendo. Eles querem que você tome um controle dessa situação para que isso fique mais leve para eles. Mas, gente, é impossível, ok? Em primeiro lugar, é impossível você se responsabilizar pelas faculdades cognitivas de outra pessoa, porque isso é algo exclusivo dela e, bom, enfim, tu não pode controlar as percepções de outras pessoas sobre os eventos, sobre as coisas. E elas pedem, basicamente, para você fazer isso em certos momentos. Então, assim, sobre essa responsabilidade emocional é quando alguém te descarrega um evento da sua vida muito, muito dolorido, muito marcante, mas descarrega no sentido de fazer com que você sofra com ele, fazer com que você se equipare e como se você tivesse sofrido aquele tipo de circunstância. Desculpa, ter sofrido aquele evento também. E isso é impossível. A gente não pode se responsabilizar nem tentar controlar os sentimentos e percepções dos outros. Principalmente sendo mulheres, nós temos que reconhecer que nós não podemos fazer isso. Em primeiro lugar, porque é impossível. Em segundo lugar, porque nós precisamos nos priorizar. Nós temos controle e responsabilidade apenas com o que nós mesmos sentimos e percebemos. E quando a gente assumir isso, quando a gente assumir essa maturidade emocional, é que a gente vai conseguir se sentir mais livre nesse âmbito, se eu puder. Enfim. Isso. E nós feministas precisamos entender que acolher nossas companheiras não significa salvar nossas companheiras. Nós não vamos conseguir fazer isso. Essa é a Nós lógica não da somos maternidade. salvadoras da pátria. Isso, essa é a lógica da maternidade compulsória batendo na nossa porta mais uma vez. Nós não somos mães das nossas companheiras, a gente não vai conseguir lidar com tudo, a gente não vai conseguir responder e sanar todos os relatos. E é por isso que a gente entra nas nossas soluções aqui, já que está acabando, né? Agora sim. A gente precisa dizer para vocês, façam terapia. Não necessariamente, eu sei que muita gente tem resistência a isso, mas não é porque deu errado uma vez que vai dar errado da próxima. E existem diversas abordagens, mas eu e a Ana não estamos aqui para apontar qual é a melhor. A gente só precisa dizer para vocês que vocês podem ir testando e priorizem, então, profissionais que considerem a história de vocês, considerem a subjetividade de vocês e considerem o fato de que vocês são mulheres. E se vocês forem do âmbito da saúde mental, ou mesmo sendo feministas, se dediquem a estudar mais sobre saúde mental, façam grupos de estudo e de pesquisa acerca da saúde mental das mulheres, produzam trabalhos acadêmicos, porque assim a gente vai conseguir disseminar mais essa prática e fazer com que a psicologia, principalmente, deixe de ser tão irônica por ser um saber cheio de mulheres, mas que só estuda homem branco, que é tudo igual. Então, vamos tirar isso. Essa é uma ligação que o feminismo tem com a lógica antimanicomial, que é descolonizar os saberes, sair desse viés de homem branco, de ciência positivista e nos dar novas possibilidades de existência. Maravilhoso. Enfim, sobre a solução, eu gostaria de citar o estoicismo. Ele é muito tratado pela Jéssica Miranda, @petit oiseau. Eu não sei falar. Enfim, a gente vai escrever depois nos comentários como é que é o arroba dela, porque eu não sei falar francês. Enfim, é sobre o estoicismo. É uma prática, é uma teoria filosófica e também se lastra para uma prática, no caso, que é assim, você daí vem junto um gancho com a responsabilidade emocional.
porque é sobre você se responsabilizar e você ter uma autonomia sobre os seus próprios aspectos cognitivos. Isso significa você se conectar com você mesmo, você se conectar com a natureza e você perceber que você não tem controle sobre os outros e os eventos que ocorrem com os outros e as percepções sobre os outros. Enfim, bom, é essa prática filosófica. Acho que, enfim, vamos dar os avisos finais, porque já me estendi demais. A gente tem 4 minutinhos, então a gente vai precisar encerrar a live. A gente só queria deixar nossas referências teóricas, eu vou falar bem rapidinho, mas vai estar na descrição do YouTube, tá? Sobre socialização feminina, eu queria indicar as entrevistas da Simone de Beauvoir e os textos da Sila Santos, que é aqui da QG Feminista e também da militância materna. Sobre saúde mental feminina, eu queria indicar a Natália Gouveia, do @psifêmea. Sobre pornografia, vocês podem ler Andrea Dorkin e a Gayle Dines. Alguns livros que eu gostaria de indicar. Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que vocês vão entender mais sobre a lógica manicomial. História das Mulheres no Brasil, que vocês vão também entender sobre como a psiquiatria tratou as mulheres, da Mari Del Prior. Complexo de Cinderela, da Colette Dowling. Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, da Valesca Zanello. E a Ana agora pode falar um pouquinho mais das referências dela em 3 minutinhos e da próxima live, que vai ser com ela também. Oba! Então tá. Bom, já vou dizer que eu tenho 3 referências que são mais complementares, assim. Primeiro, o livro Mais Cênica, Menos Prozac, que ele é do Clay Newman e ele fala sobre práticas estoicas que você pode fazer para auxiliar nessa tua conexão consigo mesmo, com a sua natureza e nessa autonomia e independência em relação aos teus próprios aspectos e percepções e emoções, etc. Muito, muito legal. Também tem o livro 10 Days in a Madhouse, que eu nunca achei traduzido, da Nellie Bly, que fala sobre uma jornalista que se internou em um manicômio lá pelo início do século XX. E ela, bom, ai meu Deus, tô preocupada com o tempo. E ela lidou falou Leiam sobre a o realidade livro, das gente. mulheres, falou Leiam sobre o a livro. realidade das mulheres. E outra, eu queria indicar os textos da Heloíse Alves, ou Diotima, eu não sei como se fala, no Amiga, a QG. gente tem 1 minuto, Calma, no Clube tá? Feminista. Que ela fala muito sobre a dinâmica do estupro e as reações adversas do estupro. Enfim, por favor, assistam a próxima live, vai ser sobre análise da sexualidade comigo e com a Marcele Fonseca. Ela é do Garra Feminista, da coletiva Garra Feminista e do QG Feminista. Bom, consegui falar tudo que eu queria falar. Assistam a Lani e as nossas próximas lives estão nos destaques dos stories. Boa noite. Boa noite, gente. Beijos.